Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso primeiro e inaugural podcast Pensando Direito. Um podcast criado para você tirar suas dúvidas do dia a dia de forma prática e descontraída do nosso mundo jurídico, apresentado por mim, Dr. Alan Pansardes, e pela nossa maravilhosa doutora Daniela Amaral. Olá, sejam muito bem-vindos. Como o Alan disse, é o nosso primeiro podcast. Vão ter muitos episódios ainda para a gente conversar tudo sobre direito. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né, Alan? Com certeza, a doutora Juliana Campos. Maravilhosa, está aqui com a gente hoje para falar sobre uma possível alteração no Código Civil, né? E como fica a situação do cônjuge com essa alteração. Mas antes, vamos ouvir quem é a doutora Juliana. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Dani. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Fico muito feliz de estar aqui hoje, de volta à FOA, que foi minha casa, né, onde eu me formei, onde eu me inseri no direito de família. E estou muito honrada de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão atual e tão importante e que gera muitas dúvidas, né? O prazer é nosso. Eu sou formado aqui na FOA também. É, bacana. Formei aqui na FOA e me retornei como professor em 2017. Vou começar a denunciar a minha idade. E agora eu sou coordenador do curso de Direito também. E também sou professor, assim como a professora Daniele. A gente fica muito feliz de ver egresso, né? Voltando e dando E assim, aula, brilhando e tá aí aqui com a fora, né? No gente. mercado de trabalho, crescendo. É muito legal. E a doutora Juliana é especialista mesmo em direito de família. Então a gente fica muito feliz, enquanto professor, né? Muito feliz mesmo. Conta pra gente aí, o que é esse negócio que vai alterar o Código Civil? Como é que funciona isso? A gente está com esse projeto aí de reforma no Código Civil, ainda a gente não tem uma certeza de como vai ser, mas está caminhando, né, já esse projeto de lei, então é possível sim que vai ter essa alteração legislativa, porque hoje o cônjuge, ele é herdeiro, um herdeiro necessário, né, que a gente precisa explicar um pouquinho o que é o herdeiro necessário. Ele é estipulado por lei e ele não pode ser excluído da herança, nem mesmo através de um testamento, né? Ele precisa ter resguardado uma parte daquela herança. E hoje, quando o cônjuge, ele é herdeiro em concorrência tanto com os descendentes quanto com os ascendentes. O que a reforma do Código Civil tem de objetivo é tirar essa concorrência, né? O que isso quer dizer? Deixa eu explicar um pouquinho melhor para ficar mais fácil da gente entender, né? Vamos lá. Quando uma pessoa falece, existe uma ordem de vocação sucessória. Isso quer dizer o seguinte, tem uma ordem para ser seguida das pessoas que serão herdeiras dela, né? Primeiramente, vem os descendentes, que são aí os filhos ou os netos, caso não tenham os filhos. E hoje, nessa primeira ordem aí, junto com os descendentes, também é herdeiro o cônjuge, a depender do regime de bens que ele for casado. Caso não tenha descendentes, né? Então vão vir como, em segundo lugar, vão vir os ascendentes como herdeiros, também em conjunto com o cônjuge, independente do regime de bens que ele for casado. E caso a pessoa que tenha morrido não tenha deixado nem descendentes e nem ascendentes, em terceiro lugar vem o cônjuge que herda integralmente. O que, com a nossa reforma do Código Civil, tem o objetivo é retirar o cônjuge para ser herdeiro junto com o descendente e com o ascendente. Mas deixa eu entender uma coisa, vamos lá. Hoje, vamos supor aí, são casados lá marido e mulher pelo regime de comunhão parcial, que é o regime mais comum, né? Uhum. Aí, pra gente botar em valores redondos só pra gente entender, eles têm 2 filhos, mas tem 100 mil reais na conta. Uhum. Aí o pai vem a falecer. Como é que é essa divisão? Só pra gente entender como é que funciona esse negócio de herdeiro. Porque até onde eu sei, tem metade dos bens é do cônjuge. Como é que funciona isso? Exatamente. Então, precisa primeiro verificar se esses 100 mil reais que ele tem é de bem particular ou se é bem da comunhão, dos dois, né? O que isso quer dizer? Se eles são casados pelo regime da comunhão parcial, tudo que foi adquirido ali durante o casamento, onerosamente, é dos dois. Então, ou seja, o cônjuge já tem direito a esses 100 mil reais, né? Se for um bem construído ali na constância do casamento, o cônjuge já tem direito a metade desses 100 mil reais por força da meação. Então, ele já teria direito, ainda que divorciasse. Então, isso não é herança? Não é herança, Entendi. isso é chamado de meação, né? Meação. Quando a gente está falando do regime da comunhão parcial, por isso que a gente precisa verificar qual é o tipo, qual é o regime de bens para a gente saber se atualmente o cônjuge vai ser herdeiro ou não em conjunto com o descendente, né? Então, quando a gente está falando do regime da comunhão parcial, o cônjuge só é herdeiro
se o falecido tinha bens particulares. Então, nesse exemplo que você está trazendo, se a gente considerar que esses 100 mil reais foram adquiridos na constância do casamento, é um bem que já é dos dois. Então, o cônjuge já tem essa meação. Por conta disso, ele não vai ter direito como herdeiro. Ele só tem 50%, que seria esses 50 mil, e os outros 50 mil vão exclusivamente para os filhos. Caso Entendi. que ele tem, né? Hoje, então, ele teria direito a essa outra parte, esses outros 50%, dividindo com os filhos. Os No outros exemplo que o Alan deu. Não, os outros 50% ele não teria esse direito. Por Não, quê? hoje, atualmente. Pra gente entender a diferença, entendeu? Não, então, não teria, porque se for um bem que foi constituído na constância do casamento, ele já tem somente a metade, que é relacionado à meação. Com relação à herança, se for um bem que é comum deles, então ele não tem direito. Mas se for bem particular, Se for bem particular, vamos pensar o seguinte: desses 100 mil reais, uma parte ali ele adquiriu antes do casamento. Então, essa parte seria um bem particular. O que é bem particular, na comunhão parcial, o cônjuge tem direito como herdeiro junto com os filhos. Aí dividiria para entendi. 3. Então, se realmente passar essa alteração do Código Civil, ele vai deixar de ter esse direito. Vai deixar de ter esse direito. Vai deixar. Nossa, mas então vamos Não é lá. que, na verdade, não é que ele vai deixar de ter esse direito, mas vai tirar essa obrigatoriedade, né? Então, por exemplo, hoje é o seguinte, vamos voltar aí para o regime da comunhão parcial. Só vai ter direito à herança se tiver bens particulares. Mas havendo bens particulares, existe essa obrigatoriedade do cônjuge ser herdeiro em conjunto com o descendente, caso tenha, e se não tiver, em conjunto com o ascendente. Com o projeto de reforma do Código Civil, o intuito é que não se tenha mais essa obrigatoriedade. Então, nesse caso, o cônjuge não seria herdeiro junto com os filhos e nem com os ascendentes. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, o autor da herança, a pessoa que está falecendo, não possa dispor disso através de um testamento. Então, a partir de agora não existe mais essa obrigatoriedade do cônjuge receber como herança, mas eu quero que meu cônjuge receba. Então, ele pode fazer isso através de uma disposição testamentária. E esse que é o principal objetivo da reforma, trazer essa autonomia para as partes, né, para aquela família, para que eles possam se autorregular como preferirem. Então, se preferirem, podem fazer um planejamento patrimonial familiar, sucessório, para constar assim como herdeiro. Então deixa eu entender, ver se eu entendi certo, só pra gente entender melhor. Vamos supor que alguém se case com a nossa doutora Daniele, milionária, maravilhosa, com muitos patrimônios, né? Com Não tudo, sou eu, né? 1 milhão lá de dinheiro em espécie, fora os 100 mil de patrimônio. E aí, quando a pessoa se casa, então, com a doutora Daniele, ela já tinha todo esse patrimônio. E aí, na constância ali do casamento, eles não constituem nada, ficam ali 10 anos juntos, mas não constituem mais nenhum patrimônio, e ela vem a falecer. Hoje, esse marido vai herdar parte desse patrimônio junto com os filhos dela. Exatamente. Com a alteração do código, ela não vai entrar nessa partilha. Então seria isso. Ela não vai só para os filhos. Exatamente. Tendo filhos, iria diretamente para os filhos. Não teria mais essa obrigatoriedade. Mas nada impede que a Dani fizesse esse testamento para constar o cônjuge, sim, como herdeiro. Né? E aí, lembrando que nesse caso, pode dispor de 50%. 50% iriam para os filhos e os outros 50% pode dispor para o cônjuge ou outra pessoa. Então, a lei, ela está tirando o cônjuge dessa obrigatoriedade. Dessa ordem aí de vocação hereditária. Mas a minha dúvida se não tiver os ascendentes, no caso pai, avô, e se também não tiver os descendentes, os filhos, ainda assim eu preciso fazer o testamento se eu quiser deixar para meu marido? Não, aí nesse caso não, porque ele vai ficar na terceira classe como ordem de vocação sucessória. Então, se não tem descendentes, se não tem ascendentes, aí vai integralmente pro cônjuge. Entendi. Aí, essa modificação, pelo que você me falou então, é numa tendência já do judiciário, das pessoas se autorregularem, resolverem os seus conflitos e terem mais essa autonomia para poder resolver as suas questões e decidir o que quer fazer com a sua própria vida. Para resolver isso e eu quiser continuar mantendo ali a minha esposa como minha beneficiária, minha herdeira, eu vou ter que colocar isso num testamento. Sim. Agora, você acha que isso resolve realmente mais ou complica mais a nossa vida?
Então, essa que vem a questão, né? Porque no Brasil, realmente, a gente não tem esse costume de fazer o planejamento sucessório. Né, tá começando ainda agora, é algo que é muito novo ainda para as pessoas estão começando a ver essa necessidade de fazer esse planejamento. Mas, assim, caso não faça, de fato, o cônjuge vai ser herdeiro somente se não tiver o descendente e nem o ascendente. Isso se a reforma passar e o projeto de lei ser aprovado da forma como está hoje, né? Que, sinceramente, vou dar a minha opinião aqui agora. É isso que nós queremos. Vou dar chamou pra isso. Vou dar a minha opinião aqui, então. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar historicamente sobre como que foi aí o cônjuge, né, como herdeiro. Lá no Código Civil de 1916, era exatamente como está sendo hoje. E aí, por isso que vem essa crítica tão grande, porque o que está se falando é o seguinte, a gente está retornando ao Código Civil de 1916, onde o cônjuge, ele só vinha em terceiro lugar, ele só herdava se não tivesse nem descendente e nem ascendente. Será que isso é justo? Na época tinha essa crítica muito grande, porque afinal de contas, né, a gente pensa 1916, os casamentos de fato duravam uma vida inteira, né? Então, assim, tudo que era construído em conjunto. Então, o que se falava é o seguinte, poxa, o cônjuge passou a vida inteira, auxiliou na construção desse patrimônio e ele não vai ser herdeiro? Né? Então, aí a gente teve aí, por conta dessas críticas, no Código Civil de 2002, a gente teve foi um 880. Antes era o chamado mini-cônjuge e depois, no Código Civil de 2002, passou a ser o super-cônjuge, em que ele é herdeiro em quase que todas as situações, pensando de acordo com o regime de bens. Então, ele passou a ter muito mais chance de herança, né? Agora, hoje, o intuito é voltar lá para o que estava no Código Civil de 1916. Será que isso é bacana? Pois é, esse era um ponto que eu ia te perguntar. A gente está retrocedendo? Então, né? eu vejo que Porque, assim, diante de tantas famílias, tantos formatos de famílias que a gente tem hoje, isso vai atingir principalmente as famílias recompostas, né? Sim. Aquelas que já se casaram, se divorciaram, casam de novo, mas trazem os filhos do primeiro casamento. Sim. E aí, será que esses filhos do primeiro casamento vão realmente querer que essa nova esposa tenha esse direito? Eu acho que sim, vai ter uma briga, né? Vai aumentar muito mais os conflitos. Então, só que aí o que acontece? Nesse caso que você está dando de exemplo, existe a possibilidade, na verdade, fica até mais favorável para o próprio filho, né? Sim, exatamente. Porque o filho, hoje, ele concorre junto com o cônjuge, então herda em conjunto. Agora, com a reforma do Código Civil, o intuito é que somente o descendente, caso tenha descendente, somente o descendente herde. E o que acontece é que, não é que a gente está retornando lá para 1916, mas pensa justamente nesse caso que você está falando das famílias recompostas, reconstituídas, né? Que o que acontece é assim, vou dar um exemplo. Vou até dar um exemplo prático aqui, tá? Imagina um casal, tá? Vamos pensar num casal heteroafetivo em que a mulher foi casada, primeiramente, teve filhos, frutos desse relacionamento, se divorciou. E aí construiu um patrimônio, né, e tudo mais. E o homem também, por outro lado, da mesma forma. Tem filhos de um relacionamento anterior, né, e tudo mais. Decidem se casar e cada um tem o seu patrimônio. Quando eles decidem se casar, eles falam assim, olha, eu não quero que comuniquem o nosso patrimônio. Vamos casar pelo regime da separação de bens? Vamos casar pelo regime da separação de bens. Ótimo. Em caso de divórcio, a gente já sabe. Ninguém tem direito a nada, né? Cada um com seus bens particulares. Só que, no caso de falecimento, o cônjuge é herdeiro no regime da separação de bens. Inclusive, isso já foi uma discussão muito grande no STJ durante muitos anos, mas hoje é consolidado. O cônjuge casado pelo regime da separação convencional de bens é herdeiro. Então, qual é o intuito? Com essa reforma do Código Civil, está se pensando justamente nisso. Hoje, nem sempre o cônjuge atuou nessa construção de patrimônio. Então, por conta disso, faz sentido que ele não precise mais herdar. Nessa situação de família recomposta, em que querem se casar pelo regime da separação de bens, não teria mais essa obrigatoriedade de herdar. Então, é como se mantivesse, né, o regime da separação de bens mesmo após o falecimento. Só que o que eu acho é o seguinte, faltou um pouco de criatividade nesse texto de lei.
Por quê? Ficou o 880. Ou o cônjuge não é nada de herdeiro, pouquíssimas situações, ou ele é um super herdeiro. Será que a gente não pode fazer um meio termo, colocar o cônjuge de repente para concorrer com os ascendentes? Ou em determinados regimes de bens ele concorre, mas em outros não, né? Ou então, por exemplo, trazer a previsão de possibilidade de falar a respeito disso no próprio pacto antinupcial, que eu vejo que poderia sim. Hoje a gente não consegue fazer isso, mas eu vejo que poderia sim ser uma possibilidade. Então, acho que eu concordo de ter essa mudança legislativa, mas eu acho que ela poderia ser melhor elaborada, entende? Eu concordo com isso que você fala sobre, né, essa intenção do legislador em pensar essa reforma e nesse caminho aí do porquê alterar. Mas aí eu tenho um pensamento, né, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, é o seguinte: quando a gente está olhando uma lei nova, né, buscando um aprimoramento aí da legislação, a gente tem que olhar quem mais vai ser afetado por ela. E a grande massa, a grande maioria das pessoas que nem tem tanto patrimônio assim é quem vai ser afetado por essa lei. E grande parte das pessoas que nem vão saber que foi alterada essa lei, que vai ter impacto aí no seu patrimônio. E justamente nas famílias recompostas, eu penso que vai ter esse impacto na esposa, no marido e também nos novos filhos que vierem dessa família, dos filhos apadrinhados ali, do seu cônjuge, muitas pessoas até sem conhecimento, né, vai manter aquele casamento ali em comunhão parcial, e a herança vai ser dos meus filhos e desse meu afilhado, do meu enteado, do meu filho do coração, que eu não registrei, vai receber esse patrimônio porque a minha esposa também vai receber, e no fim das contas não vai. E essa pessoa que está buscando a proteção, que é essa pessoa que tem um patrimônio mais expressivo, que busca a separação de bens, essa pessoa tem condições maiores de se orientar e Sim. fazer um pacto antinupcial, fazer um testamento, e aí buscar outros caminhos para proteger esse patrimônio. O que vocês acham? Sim, sim. Eu acho também. Eu acho que, na verdade, assim, a ideia do legislador foi indiretamente conscientizar as pessoas de que elas precisam fazer o planejamento sucessório. Porque se realmente passar, vai ser só essa forma, além do testamento, para você dizer, não quero que seja assim, seja do outro jeito. Só que assim, as pessoas não sabem o que é planejamento, não sabem que pode fazer o planejamento. Então, eu acho que vai precisar de muita educação mesmo para a sociedade entender qual vai ser o impacto que isso vai trazer para a vida deles. Sim. Porque é exatamente isso. Às vezes, essa minha nova família e esses meus novos filhos, talvez ajudou até muito mais do que os meus filhos do primeiro casamento. Sim. Eu ter o patrimônio, né? E aí fica um pouco, né, sem nenhuma segurança para eles. Então, assim, eu entendo que precisa alterar muita coisa, né? Que hoje a gente está falando dessa alteração, mas serão diversas alterações no código. Mas eu acho que tem que estar mais de acordo com a realidade que a gente tem hoje na sociedade, né? E não simplesmente pensando no casal que casa em comunhão parcial. Sim. E que não é uma família mosaico e recomposta. Sim, exatamente. Eu posso te falar uma coisa também que eu acho que poderia acontecer? Estipular, isso aí vocês vão achar talvez que seja bem doido, mas eu acho que a gente deveria estipular, assim, que inclusive a pessoa quando vai casar, ela precisaria passar por uma orientação de um advogado ou defensor público. Eu acredito nisso. Porque, assim, quando a gente vai fazer um inventário, a gente vai fazer um divórcio no extrajudicial, a gente precisa do acompanhamento de um advogado. Por quê? Se entende que precisa dessa orientação do advogado. Agora, casar é algo que realmente casar, constituir união estável, é algo que faz muita diferença. A escolha do regime de bens vai fazer muita diferença. Então, eu vejo essa necessidade de, antes de você tomar essa atitude, você ter o conhecimento, ter uma orientação. Então, assim, eu sou a favor, mas sei que isso tá longe de acontecer. Mas sei que isso tá longe de acontecer. Mas eu sou a favor de ser estipulado, sim, que uma pessoa, antes de se casar, tem que passar por essa orientação de um advogado ou defensor público, caso não possa pagar por um advogado. Mas eu sou a favor da gente ter essa orientação, porque, infelizmente, não tem como, né? De fato, para ter conhecimento sobre isso, não é um conhecimento que é popular, vamos dizer assim, né? As pessoas realmente precisam buscar alguém que tenha essa especialidade. E independente, só te cortando, que eu sei que você queria falar alguma coisa, independente desse tema, né, dessa alteração, quando a pessoa falecer,
É importante porque até durante o casamento você consegue Sim. fazer esse planejamento, né? Você não precisa ter um casamento aí infeliz ou preocupante com relação financeira, porque você pode fazer esse planejamento para o casamento, durante a vigência do Sim. casamento. E isso aí de ter a obrigatoriedade de passar por uma orientação jurídica, eu também acho que é É muito extremamente importante. importante. Sim, mas eu acho que assim, nem na reforma do Código Civil ninguém sequer parou para Não. pensar sobre isso. Então eu acho que tá longe disso ser uma norma, sabe? E olha que Mas interessante, a pessoa, se ela for casar no religioso, ela tem que fazer uma sim, preparação Sim, e uma orientação sim, para casar no religioso, mas juridicamente ela não sabe nada. Sim. pois Então é é. exatamente. importante. Inclusive, a gente tem um projeto aí de repente, trazer essa orientação na própria igreja, porque a gente sabe que na igreja realmente precisa se fazer um curso sobre isso, que é um curso extremamente interessante, porque afinal de contas, casar, ter uma união estável, não é só uma questão de regime de bens, mas é uma questão de convívio, Uhum. né? São duas pessoas completamente diferentes que estão se unindo. E é importante realmente esse curso nas igrejas, mas também seria importante essa parte do jurídico, né? As pessoas Uhum. terem esse tipo de conhecimento. Então, estamos aí à disposição para também auxiliar nesses cursos que as igrejas disponibilizam. Eu acho que seria bem Ia ser interessante uma integração esse projeto. muito legal. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Agora, vocês estão falando de planejamento sucessório, que a gente tem que orientar as pessoas, elas têm que conhecer. Mas uma pergunta para vocês que estão aí na prática lidando. Funciona? O planejamento funciona? Depois, quando vai executar, realmente dá certo? Se O cartório acompanha? Como é que funciona isso? Não, bom, vou falar da minha experiência. Funciona. Mas só funciona porque ele passou pela orientação jurídica antes. Isso. Porque eles chegam com ideias mirabolantes para colocar no Sim. planejamento. Que a gente sabe que não vai dar certo. Que não tem como depois cobrar essa obrigação. Mas na sua grande maioria funciona. Se fizer da forma correta, É. bem orientado, não tiver nenhuma nulidade, claro, inclusive evita muitos conflitos familiares. Que a gente sabe, né, que conflitos familiares vêm no divórcio, mas principalmente em inventário. É a pessoa falecer, pronto. A família, que às vezes era muito unida, é ali que começam os conflitos, Exatamente. né? Então, se fizer tudo muito bem organizado, evita. E isso tudo também serve para a união estável, não Sim. é só para o casamento. É. E uma outra coisa importante que tem a ver com a sua pergunta é: a gente não precisa fazer o planejamento, ponto, acabou. Durante o casamento, a gente tem os contratos que você consegue. Que casamento é contrato, né, gente? Sim. Todo mundo concorda com que casamento é Com contrato. Com certeza, certeza. com certeza. E a gente pode ir renovando isso, né? Olha, aquela época a gente pensava dessa forma, hoje a gente pensa de forma diferente, então vamos alterar. Sim. Só que as pessoas não querem conversar sobre isso. As pessoas acham que se conversar sobre isso, eu tô amando menos a pessoa. Uhum. Eu tô sendo interesseira com relação ao patrimônio dela. E eu acho que é aí onde eu queria chegar. O casamento hoje mudou muito. Muito. Né? A realidade das pessoas, os divórcios, o número de divórcio, aquela necessidade de permanecer com a mesma pessoa para a vida inteira, isso mudou absurdamente. Mas a gente ainda olha o casamento como antigamente, como há 200 anos atrás. Que eu não posso conversar, eu não posso tocar no assunto de dinheiro, eu não posso definir como vão ficar as coisas, senão eu tô realmente amando menos. Sim. E isso é muito cultural. É muito cultural. Mas eu digo que, assim, é aí que vem o conflito. Porque o casamento, a união estável, ela precisa de ter, os dois, né, precisam ter combinados claros para que tudo dê certo. Porque a gente nunca sabe o que está na cabeça da outra pessoa. Às vezes eu tenho uma expectativa, a pessoa tem outra expectativa, e se você não conversa a respeito disso, a respeito da parte financeira, a respeito da parte patrimonial, não tem como vocês chegarem em um consenso. E é aí que começam os conflitos, que muitas vezes pode acabar culminando no fim do relacionamento, né? Então, o ideal é essa conversa. Essa questão de conversar é importante, mas fazer o planejamento e registrar também. Sim. Porque você conversa uma coisa hoje, passa 5 anos, você não lembra o que você conversou, Ah, e as com ideias certeza. mudam, as perspectivas mudam. Pois E é. aí a pessoa engravida, o casal engravidou, e eu tenho uma ideia, as ideias vão mudando. Então, quando você registra, você volta lá no que está escrito e você lembra, você pode fazer alteração daquilo e se adequando ali à realidade do casal que vai se modificando. Sim. Vou até aproveitar isso que você está falando, porque a Dani está falando aqui também da gente fazer essas alterações no decorrer do casamento, né? Existe a possibilidade também dos contratos paraconjugais, esse termo é extremamente novo. Esse termo ele veio através da professora Silvia Marzagão, excelente.
e que ela fala muito a respeito disso, que tem coisas que vão acontecendo durante o casamento. Então, quando você se casa, você é uma pessoa. Se passa ali 5, 10 anos, são outras pessoas, né? E às vezes são combinados que fazem tacitamente, ou às vezes até tem essa conversa, e que se não colocar ali por escrito, daqui a um tempo vai acabar esquecendo, ou nem esquecendo, às vezes por própria má-fé da pessoa deixa de lado. Você quer ver um grande exemplo que acontece demais? O casal se casa, a mulher engravida, decidem ter um filho, né? Nossa, isso eu recebo, assim, demais casos parecidos como esse no escritório. Decidem ter um filho, o homem pega e fala assim, não, sai do seu trabalho. Você recebe muito menos do que eu. Pode deixar comigo. Pode deixar que eu vou bancar tudo, essa parte financeira é comigo. Fique em casa para cuidar dos filhos, para cuidar da casa, né? Se colocar uma outra pessoa não é a mesma educação. Aí a pessoa vai, a mulher vai, abre mão do trabalho, abre mão da sua vida profissional para ficar em casa cuidando do filho. E muitas vezes quer voltar para a parte profissional, mas o marido continua insistindo para auxiliar na criação do filho. Ah, não, se a gente tiver que pagar uma pessoa vai ficar muito mais caro e tudo mais. Quando você vai ver, se passaram ali 10, 15 anos, a mulher está fora do mercado de trabalho, não evoluiu profissionalmente, e aí o que acontece? O cara pega e fala assim, não tô feliz mais. Decide se divorciar. Passou todo esse tempo, ele evoluiu profissionalmente, ela abdicou da vida dela profissional, e no final das contas, como é que ela fica? Né? Aí ele é o primeiro a falar, não, mas era uma encostada, porque eu que bancava ela dentro de casa. Então, assim, talvez seja interessante trazer esse combinado para dentro de um contrato. Que aí vem o contrato paraconjugal. Estou abdicando da minha parte profissional para cuidar da casa, para os cuidados domésticos, cuidar do filho, mas, de repente, trazer uma indenização por isso. Né? Ou, caso a gente venha se divorciar, que aí sim vem uma indenização. Porque com isso, ela não fica desalijada, né? Com certeza. E a nossa realidade está mudando, né? Sim. Como a gente mesmo estava falando. Eu vi isso acontecer na prática no caso contrário. Né? Do marido que se abdicou do trabalho, de todas as funções e ficou cuidando dos filhos da casa e depois, infelizmente, acabou aí tendo a dissolução do casamento e ficou sem nada. Então, aquilo que a gente estava falando um pouquinho atrás da desconfiança do casamento de tocar no assunto de patrimônio e registrar, na verdade é um ato de amor, né? Sim. Um ato de preocupação Exatamente. com o outro, com quem você vai compartilhar a sua vida. Pra mim, é puro ato de amor. Eu também acho, mas as pessoas, muito poucas pessoas têm essa consciência. Tem muita gente que acha assim, se eu falar sobre isso é como se eu estivesse atraindo a energia já do divórcio, já tô pensando em divorciar. Não é isso. Porque, assim, essa parte de pactuação, ela serve tanto para o caso de divórcio, mas também para o caso de falecimento, como a gente está falando aqui, né? Você pode dispor também para o caso de falecimento. Eu me preocupo com o meu cônjuge, como é que meu cônjuge vai ficar na minha falta? Né? Então, essa parte de planejamento engloba tudo isso e não só pensar no divórcio. E eu penso o seguinte, essa questão de, não vou tocar no assunto do dinheiro, não vou tocar como vai ficar a partilha, senão vai achar que eu tô amando menos. Isso, na verdade, é uma hipocrisia. Sim. Porque você não toca no assunto, você não fala, mas você pensa. E eu acredito muito que o casamento ele só dá certo se tiver a entrega dos dois. A entrega de 100% e se entregar de cabeça e confiar em tudo. Se você anota tudo que você combinou e você registra, você não precisa mais pensar nisso, você pode se entregar de cabeça. Se der errado, tá tudo registrado. Agora, se você não faz isso, você vai ficar pensando nisso a vida inteira. Você só não tá verbalizando. Sim. Mas pensando você tá, porque é uma possibilidade. É verdade. Agora, uma coisa que me deixa um pouco preocupada é que se realmente tiver essa alteração, essa regra que o cônjuge não vai ser mais herdeiro, ela vai retroagir para os casamentos antes da promulgação da lei. Para mim, esse é o maior problema. E ninguém vai acreditar que retroagiu, né? Exato. As pessoas não vão saber. Não vão saber. Sim. E aí, a minha dúvida é, se eu já tiver feito esse pacto, ou se eu já tiver feito o testamento, e aí? Eu vou ter que alterar, né? Sim, vai precisar alterar. Vai precisar alterar. Porque senão vai retroagir, vai esbarrar e aquele pacto não vai estar servindo de nada mais. Não é que o cônjuge ele vai deixar de ser herdeiro, né? Ele só ficou ali em off, assim, vamos dizer, né? Se não tiver descendentes e não tiver ascendentes, aí sim que ele é herdeiro pela ordem de vocação sucessória.
Mas não quer dizer que ele não é herdeiro, né? Realmente, para os casos atuais, para quem, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de um caso, que eu fiz um planejamento matrimonial, o casal decidiu se casar pelo regime da separação de bens, porque eles não querem que se comunique o patrimônio adquirido na constância do casamento, caso tenha algum divórcio. Mas eles tinham a intenção de que sim, fossem herdeiros um do outro. Então, no caso de falecimento, eles são herdeiros um do outro. Com essa reforma, não seriam mais, né? Somente no caso de não haver nem descendentes e nem ascendentes. Então, para o caso deles, que tem essa intenção, sim, vai ser necessário fazer um novo testamento, né? Porque, de fato, se eles tiverem filhos, na não serão verdade, mais herdeiros. assim, é um pouco maquiado isso, né? De que, o cônjuge não vai sair, não vai deixar de ser herdeiro. Porque, assim, a maioria das famílias hoje... Ou tem filhos, ou tem tem os Sim. pais. pais. Né? Então, que na prática, ele vai sim acabar Sim, não ser herdeiro. Sim. É preocupante, Alan. É preocupante. A gente tem que fazer nosso pacto lá com os nossos digníssimos. Sim, sim. Porque senão, né? Que Com é outra certeza. Porque a coisa. gente é família mosaico, né, Alan? Verdade. Então, a gente tem que pensar nos nossos filhos. E isso, inclusive, do próprio pacto antinupcial, é algo que eu acho que também poderia ter vindo para a reforma do Código Civil e não veio, que é a questão de, por exemplo, eu não precisava retirar o cônjuge como herdeiro necessário em concorrência com os descendentes e com os ascendentes, caso eu trouxesse uma outra possibilidade, que é a renúncia à herança no pacto antinupcial. Hoje não é possível. Por quê? Se entende que é como se fosse um pacto de Corvina, né? A gente tem essa vedação, a gente não pode fazer contratação de herança de pessoa viva, né? E o pacto antinupcial, para o pessoal de casa entender melhor, o pacto antinupcial, o que que é? É um contrato que vai estabelecer as regras daquele casamento. Vai estabelecer regime de bens, vai estabelecer as partes patrimoniais, também cláusulas existenciais, ou seja, é um contrato feito por escritura pública, mas é um contrato. Então, hoje, o entendimento é que não se pode trazer a renúncia à herança no pacto antinupcial, porque eu estaria fazendo essa contratação de herança de pessoa viva. Eu discordo, porque eu acho o seguinte, essa vedação na lei, qual que é o intuito dela? Evitar que fique brigando ali em vida de uma herança que ainda não existe, né? E a gente vê que na prática isso acontece bastante, os filhos já doidos, né, pela herança dos pais que estão vivos, filhos já, eu quero interditar meu pai, por quê? Meu pai tá gastando o dinheiro todo, que é da minha herança, mas é dele. Então, assim, isso que tem que ser vedado. Agora, quando eu tô fazendo a renúncia, eu estou abdicando dessa herança. Eu não vou ser beneficiada caso essa pessoa venha a falecer. Então, eu vejo que haveria sim essa possibilidade. A gente teve um entendimento bem recente no TJ de São Paulo, que reconheceu a validade da cláusula, mas não é a regra. Via de regra, a cláusula no pacto antinupcial que coloca a renúncia à herança, ela é considerada nula. Então, assim, de repente, se a gente colocasse essa possibilidade na reforma do Código Civil, a gente não teria, por exemplo, a necessidade de tirar totalmente o cônjuge como herdeiro junto com os descendentes e ascendentes. Seria uma outra solução, entende? E ia respeitar a vontade do casal, né? Exatamente. Ou seja, o Estado intervindo menos ainda. Sim. Menos ainda. Sim. Vou aproveitar um pouquinho que você falou essa questão na disposição do patrimônio, né, dos filhos já ficarem de olho na herança ali. E muita gente não sabe, faz um pouquinho dessa confusão do que você falou lá no início. Quando você vai fazer um testamento, vai fazer ali declarar sua vontade de partilha, o autor do patrimônio, né, o proprietário, ele pode dispor de 50% do seu patrimônio, é isso? Sim. E os outros 50% tem que deixar para os herdeiros necessários. Exatamente. Se ele tiver herdeiros necessários, né, que são os descendentes, os ascendentes ou cônjuges, se ele tiver, então a lei determina que 50% do patrimônio dele tem que ir para esses herdeiros. Caso ele não tenha, ele pode dispor do patrimônio dele como ele quiser. Se ele tiver esses herdeiros necessários, 50% precisa ir, a gente chama de legítima, né? Então, 50% precisa ir para os herdeiros necessários. Os outros 50% ele faz o que ele bem quiser, ele pode, inclusive, doar para uma instituição, ou se ele quiser beneficiar um desses herdeiros, ele pode também, né? Como, por exemplo, eu tenho 4 filhos.
né? Então, não tenho cônjuge. Então, eu quero deixar... então, a minha herança já iria para esses 4 filhos. Mas eu tenho um filho que cuidou de mim na velhice. Eu tenho um filho que está sempre comigo, me amparou. Eu quero deixar uma porcentagem maior para esse filho. Então, 50% do meu patrimônio, eu posso direcionar, sim, para esse filho. Não tem nenhum problema. Os outros 50% serão divididos e cada um tem 1/4 desses 50%. Mas Deu pra isso... entender? É meio Entendi. complexo, né? Isso é Mas só eu vou se ele entender. for fazer um testamento ou o patrimônio dele tá preso. Vamos supor que ele queira vender tudo. Não quero deixar nada pra ninguém. Pode não. vender tudo? Pode vender tudo, pode vender tudo. É vontade dele. Enquanto ele tá vivo, ele faz o que ele bem quiser. Então o patrimônio não tá preso. Ele Enquanto só ele tá se ele vivo, for não. colocar no testamento, então. Ele tem que respeitar os 50%. Exatamente. Muita gente, eu acho que já vi com essa dúvida, veio me perguntar. Acha que não pode vender o patrimônio porque tem que deixar 50% do patrimônio que tem pros filhos, que não pode sair vendendo. Só na Não. doação, né, que exige essa reserva aí de 50%. Você não consegue doar tudo. Você tem que reservar os 50%. O que eu acho errado. Eu também. Né? Porque assim, se eu posso vender, se Sim, eu posso fazer o que eu Exatamente. quiser, então eu também posso doar. sim. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu acho que, assim, eu não vejo tanta necessidade dessa intervenção do Estado sobre o que você tem que fazer com o seu patrimônio. É claro que a gente precisa assegurar direitos das pessoas incapazes, do vulnerável, né? É lógico, se a gente tiver algum tipo de vulnerabilidade, a intervenção do Estado não é mínima, é máxima. Mas fora isso, pensa, o patrimônio que eu demorei a minha vida inteira para construir, por que o Estado precisa vir para mim e falar, não, olha, 50% do seu patrimônio tem que ir para fulano Beltrano. 50% do seu patrimônio você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu acho que não tem essa necessidade. Mas eu acho que acredito essa é nisso. uma evolução natural que a gente vem sofrendo, que a gente vem se beneficiando, na verdade, né? Porque eu acredito que com o aumento da expectativa de vida, né, da nossa qualidade de vida, que a gente chega mais no final da nossa vida, isso está melhorando. Porque acredito que a preocupação do Estado seria muito naqueles casos típicos do idoso que é abusado pelo filho ou por Uhum. uma companheira. E isso vem melhorando, porque hoje as Sim. pessoas chegam ali com seus 80, 90 super lúcidos e Sim. ativos e Uhum. conseguindo manifestar sua vontade. Então acho que a gente está caminhando naturalmente para isso. Sim, é É. verdade. A gente tá caminhando. Passo curto. Muito curto, É. mas estamos caminhando. Agora, eu sou super radicalista e já que vai alterar o Código Civil, coloca na proposta, por favor. Já que nós temos a pensão afetiva, eu acho que nós deveríamos ter herança afetiva também. Coitados dos nossos filhos da nossa família mosaica que vai ficar de fora de tudo. Isso não pode, isso é um absurdo. Pois é, então. Mas aí esse ponto que me preocupa. Porque hoje existem muitas famílias assim, É. né? Assim como o número de divórcio aumentou, principalmente depois da pandemia, existem inúmeras famílias recompostas. Sim. E aí essas pessoas, a meu ver, não estão sendo resguardadas com essa alteração, entendeu? Aí a gente volta no assunto. Não, ela pode ser resguardada, desde que ela faça lá o seu testamento. Mas, então, vamos explorar o assunto testamento, vamos explorar o assunto pacto, vamos explorar o assunto planejamento, porque as pessoas não conhecem. Não É conhece. verdade. Mas é isso, o intuito é justamente esse, trazer essa necessidade das pessoas buscarem esse tipo de conhecimento e fazerem, né, esse planejamento sucessório. Assim, vamos pensar um pouquinho sobre quem que criou essa parte do texto de lei que foi para a reforma do Código Civil. Foram juristas, né? Teve uma comissão de juristas que pensou previamente no texto de lei e foi depois encaminhado para ser aprovado. Mas são juristas que já estão acostumados com isso e que veem a necessidade do planejamento patrimonial, tanto familiar e sucessório. Sim. Né? Então, o intuito é trazer a necessidade. Porque sabe aquela história de é a necessidade que faz você correr atrás? Basicamente mas isso. assim, foi elaborado por esses juristas, mas teve bastante alteração, Sim. né? Inclusive, esse ponto do herdeiro um deles não concorda com essa alteração, né? Então, assim, você vê como é que o direito né? Foi elaborado por pessoas que estão ali dia após dia trabalhando em cima disso. Houve alteração e pode ser que passe, inclusive com essa alteração, e que não vai agradar todo o corpo ali dos juristas que estavam elaborando o projeto. Sim. Então, não tem...
não tem como a gente agradar todo mundo. Exatamente. Essa questão de, eu sou contra, eu sou a favor, é muito pessoal mesmo. Muito pessoal. Não tem uma regra, assim, do que seria mais correto ou não, porque a gente precisa considerar a individualidade de cada família. Então, para algumas famílias, né, muito provavelmente vai ter esse sentimento de que, poxa, é o cônjuge que ajudou ali a vida inteira e não vai ser herdeiro, mas para outras não, para outras pessoas vai ter esse conforto, né? Vou trazer mais um exemplo porque, aqui. Porque às vezes, só te interrompendo, às vezes o patrimônio é particular. Mas durante o casamento, esse cônjuge contribuiu para que aquele patrimônio particular, ele valorizasse, ele desse lucro, algo do tipo. E aí ele não vai ter nenhuma participação. Isso é muito comum em microempresa, né? Em casais que têm microempresa. A empresa era do marido, a esposa entra, toca a empresa junto, a empresa cresce e quando separa não tem nada. Sim, exatamente. Quando morre, então, tem menos ainda. Exatamente. Mas vou trazer aqui um exemplo. Eu tive uma cliente também buscando fazer esse planejamento. Ela já está com seus 70 e poucos anos. Ela é divorciada. Se divorciou, os filhos dela estavam bem pequenos. E aí ela precisou, assim, reconstruir a vida dela do zero. Aí ela conseguiu se reconstruir, se reerguer, passou a ter um padrão de vida confortável. E quando ela estava lá com seus 50 e poucos anos, ela encontrou um novinho. Encontrou o amor da vida dela. Depois de já ter passado tanto tempo do divórcio, ter se reconstruído, né? Ela reencontrou o amor. E assim, eles tinham uma diferença de remuneração e de padrão de vida muito grande. Ela já estava num padrão de vida confortável e ele não. E nesse meio tempo também que ela estava divorciada, ela recebeu alguns bens de herança, né, e tudo mais. Então, quando ela encontrou o novinho, se apaixonaram, decidiram constituir uma união estável. E fizeram uma união estável com o regime da separação de bens. E aí, passado um tempo, ela me procura, porque agora ela já está pensando fazer essa parte de planejamento sucessório, né? Então, agora ela com seus 70 e poucos anos. E aí, quando ela me procurou, ela ficou assim, chocada. Como assim? Mas eu tenho um regime da separação de bens. Se eu morrer, ele vai ser herdeiro de metade de tudo. Pensa que assim, tudo ela construiu sozinha. Ela ajudou ele demais, né? Tudo ela construiu sozinha. Então, a preocupação dela era deixar esse patrimônio para os filhos exclusivamente. Hoje, ela não tem essa possibilidade. Por mais que o companheiro dela concorde com isso. Ele concorda que, de fato, ele não participou na construção desse patrimônio, né? Inclusive, ele próprio, depois de estarem juntos, construiu o patrimônio dele e, pela ordem natural das coisas, ele seria herdeiro dela, né? Então, ele concorda com isso, mas hoje não existe algo efetivo que exclua ele dessa herança. Então, né, só se ele renunciar. Só se ele renunciar, mas essa renúncia só pode acontecer depois do falecimento dela. Ele não pode renunciar previamente, né? Então, a gente precisa considerar isso, que com essa reforma a gente acaba também dando uma autonomia para as pessoas, porque no caso dela, ela não tem o que fazer, né? Não tem como renunciar previamente a essa herança. Então, com essa reforma, isso resolveria essa situação para ela, que aí ele já não teria esse direito à herança. E vai garantir, né? E ele vai renunciar depois. Exatamente, né? Vai garantir que ele vai renunciar depois. Uma coisa ele fala pra ela: não quero seu patrimônio, não, meu amor. Mas morreu. Sim. Mas essa é a dificuldade do direito de família, né? Cada caso Por isso que eu amo. é um eu caso. Também. Não existe regra, não existe certo, não existe errado. Cada caso é um caso, cada família é de um jeito. Vai ter um detalhe diferente. Sempre tem. Agora, já que as pessoas precisam se orientar, já que as pessoas precisam saber como é que funciona, saber o que é, conta pra gente. Como é que funciona, então, esse planejamento familiar? Como é que faz? Quanto custa? Tem que ter um advogado? Tem que ter dois? Eu vou aonde? Como é que funciona? O juiz tem que decretar alguma coisa? Como é que é isso? O planejamento, eu gosto de chamar de planejamento patrimonial. A gente tem o familiar e o sucessório, né? Então, quando, por exemplo, eu estou começando um relacionamento, a gente está falando do planejamento familiar. Começando namorando, casado? Depende, é justamente isso. Eu tô começando um relacionamento, eu tô morando junto, mas pra mim não é união estável, a gente não vive como se fosse marido e mulher.
eu quero que seja um namoro. Então, eu posso fazer o quê? Um contrato de namoro. Então, o planejamento familiar, ele depende muito de qual é a intenção, qual é o tipo de relacionamento. Ou, por exemplo, eu quero constituir uma união estável, né? E a gente, de fato, vive junto, como marido e mulher. Mas eu quero estipular um regime de bens diferente, ou eu quero colocar algumas cláusulas existenciais de convivência. É possível fazer isso? É, através de um contrato de convivência, que é o contrato que vai estipular as regras ali daquela união estável, regime de bens, né, e tudo mais. Ou eu quero me casar, mas eu também quero colocar um regime de bens diferente do regime legal, que é o da comunhão parcial. Faço através de um pacto antinupcial. Então, assim, o que vai fazer depende muito da intenção de cada pessoa. Então, a melhor forma de se fazer esse planejamento é primeiro buscando um advogado, né, especialista nessa parte, fazer primeiro essa consulta, identificar qual é a intenção daquelas pessoas, daquela família, para então se buscar a forma mais efetiva de garantir o direito que aquela pessoa está buscando. Porque a gente tem, assim, diversas formas de conseguir colocar em prática aquilo que ele está buscando. Inclusive, misturar os regimes, né? Misturar, sim. Não precisa ficar preso em um único regime. Exatamente. Isso é bem legal. Bem legal. E envolve o judiciário ou dá pra fazer isso tudo direto com o advogado? Depende, se você quer fazer isso antes de se casar, você pode fazer isso no pacto antinupcial, que é esse contrato que a gente está falando, feito por escritura pública, e ali você pode estipular quais são os regimes de bens, a gente chama de regime de bens misto, e aí você pode estipular, para determinado tipo de patrimônio vai ser esse regime de bens, para esse outro patrimônio aqui vai ser esse outro regime de bens. Né? Então, você pode fazer isso no próprio cartório, através, é claro, de uma consultoria com um advogado, porque é o advogado que vai identificar como que vai precisar ser elaborado. Até para não ter nenhuma nulidade depois, né? Exatamente. Mas também, caso você já seja casado e tenha a intenção de fazer essa modificação do regime de bens, é possível fazer, mas aí hoje é necessário fazer através do judiciário. A reforma do Código Civil também quer tirar essa parte, colocando essa possibilidade de fazer diretamente no cartório, que facilita muito a alteração do regime de bens. Mas hoje é só através do judiciário. Legal. Então, qual é o último recado que você quer dar para quem está assistindo a gente, nosso primeiro podcast Pensando Direito? Bom, o meu maior recado seja para você que está iniciando uma família, seja para você que está pensando já na parte sucessória, é muito interessante você procurar um advogado, entender quais são os seus direitos, entender quais são as possibilidades, né, para que você, buscando orientação, você consiga efetivar aquilo que você busca. Então, esse é o meu maior recado. E isso também faz com que você tenha seus direitos garantidos para você, para o seu cônjuge, para os seus filhos, inclusive independente de como a lei estiver estipulando. Né? Se você próprio se regulamenta, muita coisa independe do que a lei está estipulando. Então, meu recado maior é esse, buscar essa orientação. Então, para você que está nos assistindo, gostaria de agradecer a doutora Juliana Campos. Eu que agradeço, muito Muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Vai vir com certeza mais vezes, claro. com certeza. Orgulho da tia. E seja muito bem-vindo você também no nosso podcast que é o primeiro inaugural de muitos. Se você gostou, se você tem dica de tema, se você tem dica de convidados, manda um e-mail pra gente para direito@foa.org.br com a sua sugestão. Deixa no comentário também o que você achou, suas dicas, suas perguntas para os próximos e esteja sempre aqui conosco. É isso aí, pessoal. A gente conta com a participação de vocês porque é para vocês esse podcast. Obrigada.